Então, vamos lá começar o segundo momento da revisão da nossa aula de hoje. Vamos lembrar um pouco os conteúdos que nós vimos nessa quarta e última unidade do componente de arte, certo? Então, vamos lá para o nosso conteúdo. A gente conversou, né, nessa quarta unidade, começamos falando um pouco sobre luz, sobre fotografia, cinema. A luz é tão importante para a fotografia que a origem da palavra é uma junção dos termos gregos foto, que significa luz, e grafém, que exprime a noção de escrita. Portanto, a denominação de fotografia é escrita com a luz. A fotografia é um elemento, digamos assim, que ela está em alta nos dias atuais, né? Então, hoje em dia, a gente tira foto de tudo. Vocês mesmos aí na hora da aula. Eu acho essa informação importante. Vocês pegam o celular, o que vocês fazem? Tiram uma foto. Na hora que a gente está interagindo, né? Na hora que vocês vão apresentar uma atividade, eu vejo que vocês estão lendo o enunciado da atividade numa foto que vocês tiraram no celular. Então, a fotografia ela faz parte do nosso cotidiano. É muito mais fácil, em vez de a gente anotar, a gente ir lá e tirar uma foto. E acaba que esses registros eles passam despercebidos, não é verdade? Quantas fotos vocês têm aí no rolo de câmera de vocês do celular? Eu que tenho filha pequena, tenho mais de 3.000 fotos no rolo de câmera do meu celular. Olha quanta foto. Tudo, a menina dá um passo e já tira uma foto. Porque é comum, é fácil. Eu vim parar aqui até num estúdio fotográfico. Olha só que legal. A gente está num estúdio fotográfico pronto para uma sessão de fotos, só que não, né? Então, a fotografia é uma constante no nosso dia a dia. A primeira fotografia reconhecida é uma imagem produzida em 1826 pelo francês Joseph Niepce, numa placa de estanho coberta com um derivado de petróleo fotossensível chamado betume da Judéia. A imagem foi produzida com uma câmera, sendo exigidas cerca de 8 horas de exposição à luz solar. E essa imagem que vocês estão vendo aí é a da primeira fotografia reconhecida, de 1826. Olha só, 8 horas de exposição à luz solar para a gente poder ter essa imagem. Se Niepce foi o responsável por produzir a primeira fotografia, é de se imaginar que os que vieram e pesquisaram sobre o assunto encontrassem erros e arranjassem melhorias. Louis-Jacques Mandé Daguerre nasceu em Corneilles-en-Paris, também na França, no ano de 1787, e foi o responsável por melhorar a obra de Niepce. Em meados de 1848, o físico francês Alexandre Edmond Becquerel fez as primeiras fotografias coloridas da época. Para que uma foto colorida fosse revelada, era necessária uma exposição que durava horas ou até mesmo dias. Entretanto, as cores eram tão sensíveis que desapareciam pouco tempo depois. Aí que vocês estão vendo a imagem da primeira fotografia colorida. Só que era uma imagem tão sensível que logo depois ela desaparecia. Não é muito da época de vocês, né? Mas as fotos, as primeiras fotos, elas com o passar do tempo, elas iam se apagando. Anos mais tarde, em 1861, surge a primeira fotografia colorida permanente. Ela foi invenção do físico escocês James Clerk Maxwell. Em 1975, é criado por Stephen Sasson um protótipo da primeira câmera digital. Entretanto, a invenção não foi aceita e somente em meados da década de 80 surge a primeira câmera com sensor eletrônico que é colocada no mercado. A empresa responsável por essa modernização também foi a Kodak, que criou uma máquina que conseguia captar e registrar milhares de pontos de luz, os pixels, e transformá-los em imagem. Aí a gente tem uma imagem de uma câmera fotográfica digital,
Então, as câmeras fotográficas, elas foram evoluindo até a gente chegar nas câmeras que tem nos celulares. Tem celular que tem 3, 4 câmeras, né? As câmeras, elas vão ficando cada vez menorzinhas. E o celular, ele é um instrumento muito comum hoje em dia, né? Ele é muito acessível. Então, as pessoas têm o tempo todo em mãos uma câmera fotográfica. E a gente está na época dos selfies, né? E tira um selfie daqui, tira uma foto dali. Para quê? Para postar nas redes sociais. Essa é a nossa realidade, não é verdade? Tira foto da comida, tira foto de onde está, tira foto de tudo e coloca nas redes sociais. E a gente vai ver novamente um vídeo do fotógrafo dando mais dicas para a gente melhorar as nossas fotografias. Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Paulo de Lima, sou fotógrafo profissional e eu vim dar algumas dicas aqui para você de fotografia com o celular. O celular não precisa ser um top de linha, pode ser qualquer um. E aí eu te digo a primeira dica. Primeira dica, você tem que limpar a lente do seu celular. Um paninho simples, limpou a lente, você vai garantir nitidez na tua fotografia. Segunda dica, você precisa sempre, se possível, segurar com as duas mãos. Isso garante estabilidade e foto com foco, tá bom? E a terceira dica, que é fundamental, é a luz. A luz, dependendo da posição dessa luz, ela vai te dar uma boa luz ou uma luz que não vai te favorecer. Procure no celular, vá procurando, porque com o celular você tem essa possibilidade. E para finalizar essas dicas, você pode ativar sempre no teu celular uma coisinha chamada grid ou grade. E isso aí vai te proporcionar, vou trabalhar com a regra dos terços. Aí você procura na internet como trabalhar com a regra dos terços, que você vai só fazer foto show de bola. Valeu? Parece uma besteira, mas eu nunca limpo a câmera do celular antes de tirar uma foto. Eu não sei vocês, mas eu não lembro, gente. Eu pego o celular e já tiro foto. Olha que coisa importante, limpa a câmera para ter uma foto mais nítida. Ao longo dos séculos, inventos, ideias e dispositivos foram desenvolvidos e convergidos para delinear os princípios que criariam tecnicamente o cinema. Luz e sombra, reflexão e refração, os estudos da ótica e cinética, aliados à fisiologia do olho humano, constituíram os elementos formadores para a técnica cinematográfica. Olha quanto estudo, quanta pesquisa para chegar no cinema. Inventada no século XVII, tratava-se de uma câmera escura que projetava, através de lentes e luz, desenhos pintados à mão em vidros. Um narrador se encarregava de contar a história e algumas vezes havia acompanhamento musical. A lanterna mágica se tornou uma grande atração em feiras urbanas, mas também foi usada no ambiente acadêmico. Vamos ver a nossa lanterna mágica? Né? A lanterna mágica, que é este elemento que nós estamos vendo aqui, ela foi utilizada em eventos, né, urbanos, mas também em eventos acadêmicos, na academia, na universidade. Quando a gente fala acadêmico, nesse âmbito, a gente está falando de universidade. Eram projeções que eram feitas e tinha uma pessoa narrando o que estavam as imagens que estavam passando aqui na lanterna mágica. Em 1876, Edward Muybridge fez uma experiência. Primeiro, colocou 12 e depois 24 câmeras fotográficas ao longo de um hipódromo. E tirou várias fotos da passagem de um cavalo. Olha só, ele tirou várias fotos de um cavalo passando. Ele obteve, assim, a decomposição do movimento em várias fotografias. E, através de um zoopraxicópio, ele pôde recompor o movimento, que vocês até viram, né, durante a aula. Quando esse círculo, que é o zoopraxicópio que chama, né, ele vai circulando, são várias imagens que são coladas, como vocês estão vendo aí, né? E quando ele entra em movimento, a sensação é que o cavalo também está em movimento. E, na verdade, foram várias fotografias que ele tirou do cavalo, em movimentos diferentes, que ele juntou todas e colocou em movimento, que nos dá essa sensação de que o cavalo está lá se movimentando. Vocês podem fazer isso em sala de aula. No cantinho do caderno, faz desenho. Sabe aquele bonequinho de palito que a gente faz só a cabeça e a gente faz o corpo, os membros, tudo de risquinho assim?
Faz esse bonequinho de palito em vários formatos, um com o braço para cima, outro com o braço para baixo. Se vocês passarem rápido, né, o cantinho desse caderno, vai dar a sensação que esse bonequinho está se mexendo. Os irmãos Auguste Lumière e Louis Lumière, apaixonados por inventos de fotografia, desenvolveram um cinematógrafo. Ao contrário de outros aparelhos, este permitia gravar e projetar as imagens, tornando a atividade mais prática. Aí veio um que conseguia gravar e projetar ao mesmo tempo. Ambos estavam a par das descobertas de Thomas Edison e fizeram pequenas alterações nos fotogramas para evitar problemas legais. Os irmãos Lumière enviaram ao mundo, a fim de apresentar pequenos filmes, os primeiros registros como o início do cinema amador. Sortir de l'usine Lumière à Lyon, ou Empregados deixando a fábrica Lumière. É tido como o primeiro audiovisual exibido na história, sendo dirigido e produzido por Louis Lumière. Então, a gente viu aqui brevemente, lembramos, né, um pouco do que nós vimos na aula sobre fotografia e sobre cinema. E a gente teve uma outra aula que nós falamos sobre dança. Vamos lembrar? O que é a dança, gente? A dança é uma linguagem universal. Todo mundo dança. As sociedades desenvolveram danças específicas de cada região, apresentando um pouco da história e cultura do seu povo. Os primeiros registros do surgimento de danças em grupo estão gravadas em paredes e documentos no Egito Antigo, através de rituais religiosos de 2000 anos antes de Cristo, onde as pessoas dançavam para fazer diversos agradecimentos, louvores e para pedir aos deuses sol e chuva. Com o passar do tempo, a dança ganhou espaço em diversos segmentos, inclusive no esporte, como nos primeiros Jogos Olímpicos da Grécia em 1896, onde foi celebrado com vários tipos de danças da época. Então, a dança, ela acompanha o homem desde a história da humanidade, né? Desde lá do início. Acreditava-se que o homem pré-histórico, ele se movimentava imitando os animais. Ele ia fazendo aquele movimento, tentando imitar os animais, para ele tentar se aproximar, quase que se camuflando, sabe? E ele foi evoluindo nessa manifestação. Começaram a aparecer danças ritualísticas, dança da chuva, por exemplo, como a gente fala, né? A gente viu aí, por exemplo, na Grécia, surgiram as danças, né, que aconteciam nos momentos dos jogos. Então, a dança, ela faz parte da história do homem. Não que naquela época já se dançava-se com o intuito de se apresentar artisticamente, né? A dança, ela tinha ali uma função. Assim como outras linguagens artísticas, a dança, ela foi acompanhando as transformações históricas, sociais e culturais. Algumas danças foram criadas a fim de expressar a cultura de um determinado grupo social. Algumas danças, gente, elas são muito específicas de determinado grupo social. A gente tem, por exemplo, na Índia, danças específicas, né? A gente tem no Egito, danças específicas do Egito. Então, algumas danças, elas apresentam características da cultura daquela sociedade, como, por exemplo, as danças indígenas. A dança indígena, ela não possui a função de se apresentar para outras pessoas, como um espetáculo cênico. Esta dança está sempre ligada a um acontecimento muito importante, um ritual, pois ela existe dentro de uma cerimônia sagrada. As danças indígenas brasileiras, elas são de grande importância e inspiração para a cultura e folclore nacional. Afinal, muitas das danças folclóricas, ou mesmo festas populares, elas foram inspiradas por essas danças indígenas. Sempre presente no cotidiano das tribos, as danças apresentam movimentos e balanços, caracterizados principalmente pela inspiração na fauna e flora brasileiras, pois as danças indígenas são as principais conexões entre os índios com as entidades e os espíritos da floresta. Olha só, as danças para a população, sociedade indígena, né, para as etnias, dentro de cada etnia,
existe uma característica específica, elas são um instrumento de ligação com as suas entidades religiosas. Então, o balanço, os movimentos, inclusive os sons que acompanham essas danças, elas têm relação direta com a fauna e a flora brasileira, com os sons, os movimentos dos animais, o balançar das árvores, o canto dos pássaros. Então, elas têm uma relação direta com esses elementos, que são a realidade, né, do povo indígena. Esses tipos de dança, eles podem ser realizados em diversos eventos, desde a celebração de uma pesca bem-sucedida até um ritual fúnebre. Podem ser realizadas em grupos ou mesmo por um único indivíduo. Entretanto, algumas danças indígenas sagradas são exclusivamente destinadas aos homens da tribo, ficando mulheres de fora. Olha só, algumas danças são específicas para os homens da tribo. Vários são os apetrechos utilizados, desde colares e amuletos, até máscaras e pinturas específicas para determinada celebração. Dependendo da celebração que está acontecendo, eles utilizam elementos específicos. Pode ser uma pintura corporal, um cocar específico, um adereço específico. Algumas danças indígenas, elas precisam da utilização de cocar, de chocalhos, por exemplo. Eles colocam os chocalhos nos pulsos ou então nos pés, e conforme eles vão evoluindo, né, conforme eles vão executando essa dança, fazendo esse ritual, o chocar, ele vai dando um ritmo, né? O chocalho, perdão, ele vai dando ritmo, conforme ele vai chacoalhando, ele vai dando ritmo nessa dança. Então, a dança, na cultura indígena, ela é ritualística, ela faz parte de um processo ritualístico. Um tempo muito importante da história para a dança foi o romantismo. O termo romantismo é absorvido pelo balé, que até aquela época falava de histórias de fadas, bruxas e feiticeiras. Procurou recuperar a harmonia entre o homem e o mundo. É nessa época, no século XVIII, que os bailarinos começam a usar sapatilhas, completando a revolução do balé. Então, chegou no romantismo e o balé foi evoluindo. A gente tinha o balé de corte, que era aquele balé dançado nas festas, nos bailes de corte, né? E esse balé de corte evoluiu e chegou ao balé clássico. O balé clássico é uma modalidade de dança que requer muita habilidade, técnica e treinamento, pois ele possui um vocabulário próprio e metódico. Os fundamentos básicos do balé clássico consistem em postura ereta, rotação externa dos membros inferiores, movimentos circulares dos membros superiores, verticalidade corporal, disciplina, leveza, harmonia e simetria. Aí vocês estão vendo a imagem de umas bailarininhas fazendo algumas posições. Nós vimos isso durante a aula, né? As posições dos braços dos balé clássicos. A gente tem de primeira a quinta posição. E as bailarininhas estão aí apresentando como os braços se posicionam. Quando a gente fala que a técnica do balé clássico é uma técnica metódica, é porque ela é única, ela não muda. Uma coisa interessante, o balé, toda a nomenclatura do balé, ela é em francês. Foi onde surgiu, né? Isso quer dizer que, se você fizer uma aula aqui em Manaus, de balé, e uma aula no Japão, você vai conseguir realizar essa aula. Porque a nomenclatura do balé é única. Um plié, professora, o que é um plié? Um plié é um dos movimentos básicos do balé, que o bailarino fica na primeira posiçãozinha do pé e ele só faz essa flexão do joelho, ó. Tá vendo? Isso aqui é um plié. Um plié, ele é um plié aqui em Manaus ou lá no Japão. Então, o balé, ele tem essa nomenclatura universal. Postura dos bailarinos sempre ereta, né? E eles têm que executar os movimentos com leveza. Essa é uma característica do balé. Eles têm que estar muito concentrados, com o corpo ereto, mas sempre executando a sua movimentação com leveza e harmonia. Ok? Agora que nós lembramos, né, um pouco do nosso conteúdo dessa quarta unidade,
vamos começar com as nossas interatividades. E eu espero que vocês realmente tenham conseguido viajar pelo mundo das artes com que nós apresentamos, um pouquinho, né, do que nós apresentamos da arte nesses dias que ficamos juntos. Foi uma satisfação enorme dividir a arte com vocês, dividir esses momentos com vocês. E fiquem com a mensagem que vocês podem ir além. O ano está só começando, vai ter muita coisa boa por aí. Por favor, se precisarem de alguma coisa, entrem em contato através dos centros de mídias. Vocês têm os nossos contatos, né? Tira foto, coloca na rede social, marca o centro de mídias. Fala, olha aí, professora Gabriela, nossa arte, que eu vou ter o maior prazer de curtir e compartilhar toda a arte de vocês. Então, fiquem com Deus, uma boa prova e até a próxima.